coisa ou outra em determinado momento e tudo mais. Eu diria o seguinte, como eu estou, falando um pouco nessa lógica do entorno, é que todo esse entorno reconheça essa rotina, essa dificuldade de gestão de tempo. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor Dr. Hugo Rocha, do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, e o entrevistador é o doutorando Yuri Salim, da Universidade de São Paulo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Yuri Salim de Souza, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Educação na Universidade de São Paulo, na USP, especificamente pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Sou também membro do GPESP, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Aspectos Socioculturais e Pedagógicos, que é o grupo responsável por coordenar esse projeto de extensão, que é denominado como Sociologia do Esporte ao Público. E o grande intuito aqui é a gente trazer para vocês todas as produções científicas de uma maneira e devolver para a sociedade, né? Devolver para a sociedade todas essas produções científicas que a gente tem feito sobre temas relevantes ao esporte. Hoje aqui a gente vai entrevistar o professor Dr. Hugo Rocha. Ele é formado em licenciatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela UFRJ. Também fez mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela UFRJ. A licenciatura ele fez em Educação Física, o mestrado e o doutorado ele fez em Educação, e ele trabalha com a dupla carreira, ele trabalha com, que é o tema nosso hoje, e ele trabalha com a dupla carreira, especialmente no ensino médio e no ensino fundamental. Então, venho aqui apresentar a vocês o professor Dr. Hugo, para falar um pouco sobre a dupla carreira desses jovens estudantes atletas. Então, vamos dar início à nossa segunda parte da entrevista. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, professor, e já aproveitando o outro gancho também, eu quero te perguntar o seguinte, quais outros principais desafios, né, que essas crianças, esses adolescentes, eles podem encontrar ao longo do caminho, além desses que já foram mencionados por você, e como esses desafios, né, essas tensões, elas podem ser facilitadas durante essa trajetória acadêmica, de conciliação de trajetória acadêmica com a trajetória esportiva. Quais são os principais desafios? Como esses desafios podem ser facilitados? Então, eu acho que são muitos aí, além desses que eu falei, mas, voltando à primeira resposta que eu dei sobre o entorno, é pensar que esse atleta ele tem um entorno que coloca ali no horizonte de perspectiva dele, uma oportunidade, ele coloca oportunidades de desenvolver uma carreira esportiva, de, sei lá, pensar em algo como fama, dinheiro, etcétera, como muitos jovens colocam isso no papel. Eh, e e outra coisa que acontece muitas vezes, e se a gente observa isso nas pesquisas, é a estigmatização desses jovens, que pode ser um outro desafio. O que que é o estigma? Né, o estigma é aquilo que você carrega, uma marca que você carrega, ainda que você não faça mais aquilo que você fez, mas você ainda carrega aquela marca e você ainda tem as sanções que aquela marca representa. Um exemplo, né, eh, outro dia eu estava vendo uma série que o rapaz foi preso, foi inocentado, saiu e foi procurar emprego e as pessoas diziam para ele: "Não, mas você, pô, passou um tempo na cadeia, né?" Ele: "É, mas eu fui inocentado". Então, o lojista, ao dizer isso para ele está representando um estigma, ele está representando uma sanção a um estigma, né. E às vezes o atleta ele carrega um pouco disso, né. Principalmente aí, eu fiz pesquisas com futebol, eu ouvi muito disso deles. Porque jogadores de futebol não querem nada, porque jogadores de futebol são relaxados, porque jogadores de futebol não sei o quê, parará. E isso, isso pode recair ali, eh, naquele lugar que que não é o esporte. Então, quando a gente fala da escola, por exemplo,
As figuras de referência podem dizer para ele: "Pô, esse moleque não quer nada, esse moleque ganha mais do que eu, enfim, é jogador de futebol, ele é relapso". Então, a expectativa que você cria em relação ao outro, impacta também no rendimento do outro. Se eu tenho baixa expectativa em relação a alguém, eu vou fazer pouco esforço para ajudar. Se eu tenho alta expectativa, eu vou fazer mais esforços, até de forma inconsciente, isso não é consciente, isso acontece, simplesmente acontece. E isso pode ajudar ou atrapalhar a vida de uma pessoa. Então, além de todos os problemas de gestão de tempo que eu já coloquei, tem os problemas de estigmatização, do atleta, né, de muitos atletas, justamente porque é um tipo de pessoa que às vezes apresenta cansaço em sala de aula, apresenta alguma coisa e quem não entende a rotina, ou às vezes quem nem sabe que esse cara tem uma rotina de estudo e formação esportiva, pode encarar isso como desleixo, como alguém que não quer nada e vai acabar investindo pouco nessa pessoa, vai acabar criando pouca expectativa em relação a essa pessoa. E assim, sobre facilitadores, Yuri, aí eu vou te dizer o seguinte, eu tenho algumas hipóteses que podem, eh, ajudar, mas como não foram testadas, a gente não sabe se dá certo ou não. Mas o que a gente lê sobre as pesquisas é que, aí é o problema que são as pesquisas europeias, que tem outro cenário, outra completamente diferente, que nem sempre a gente pode fazer uma comparação direta, principalmente quando a gente fala de representação de uma carreira esportiva. Mas algumas pesquisas falam que uma tutoria pode ajudar, né, ajudar no sentido de orientar como que ele vai priorizar uma coisa ou outra em determinado momento e tudo mais. Eu diria o seguinte, como eu estou, falando um pouco nessa lógica do entorno, é que todo esse entorno reconheça essa rotina, essa dificuldade de gestão de tempo. Eu tenho que ter uma escola que saiba o que é ser atleta, eu tenho que ter um clube que saiba o que é conciliar esporte e educação. Eu tenho que ter uma família que saiba orientar um projeto de carreira que seja dependente de formação acadêmica e formação esportiva. Eu tenho que ter uma comunicação entre esses agentes. É fundamental. O clube treina, o clube compete, e quando ele volta da competição, ele tem que, de alguma forma, repor aquilo que ele perdeu na escola, aquele tempo que ele perdeu na escola. E sem comunicação você não resolve nada. E com comunicação você vai ter grandes dificuldades para resolver, porque o problema é difícil, você encaixar numa rotina de 24 horas, todos os horários, mais, os direitos do atleta. E justamente por ser difícil de fazer, precisa de mais pessoas agindo sobre o problema e com projetos convergentes para resolver o problema. Não adianta o clube dizer para o atleta que que se ele não treinar, ele não vai ser jogador, ele não vai ser atleta. Então ele tem que priorizar o treino em detrimento da escola. E não adianta a escola dizer para o atleta que ele tem que estudar, porque senão ele não vai ser ninguém na vida, principalmente se ele não der certo no esporte. Você tem que pensar que o indivíduo ele tem um projeto de vida que está ali vinculado a 2 identidades. E o que tem que se eu aí eu não sei se é o que tem que ser feito, mas eu vejo que, hã, algo que pode ser começado a desenvolver, até mesmo para criar uma adesão maior do atleta à escola e até mesmo, permitir um desenvolvimento maior dele, aproveitar o melhor dos mundos por mais tempo, é esse acordo, é essa comunicação entre as entidades, para que para que professores entendam, para que seus colegas entendam, para que diretores entendam o que é ser atleta, para que o clube entenda que ele tem que conciliar, as 2 rotinas. Então, aí são várias e várias ações que devem ser feitas. E aí eu acho que a tutoria pode ser um começo, mas ela é uma ação, ela não é um programa, ela não tem um sistema para dar conta da conciliação da dupla carreira. Então,
É claro que o que eu estou dizendo aqui parece até utópico, e talvez seja, mas é algo que precisa ser iniciado de alguma forma. Perfeitamente, professor. E aí, já pegando esse gancho também nesses projetos, né, que você falou aí, né, dessa questão de tutoria, outra coisa, né, que a gente poderia tocar no assunto aqui já que a gente se encaminhando para o final, é justamente saber o que já existe de projetos, né, e processos que podem auxiliar essa dupla carreira no sentido do seguinte, primeiramente em termos de legislação, né, o que existe de projetos de políticas públicas que auxiliam esse do jovem atleta, se é que existem, né, e bolsas de estudo, bolsas esportivas, como está esse cenário aí também. E falando também já desse gancho, né, já puxando esse gancho como um todo, né, de projetos e processos, qual que é o papel do clube em termos de legislação, né, e como isso tudo impacta essa escolaridade dos atletas e pode vir a impactar a escolaridade desses atletas? Vamos lá, Yuri. Sobre legislação, tem algumas leis estaduais, né, se não me engano, uma em São Paulo, uma em Minas, tem a lei orgânica do DF, tem a do Distrito Federal, né, acho que tem uma também em Roraima, das que eu li, né, não me lembro todas que eu li, mas das que eu li, eh essas leis, quando tratam de educação e esporte, elas falam muito pouco disso tudo que eu falei na questão anterior. Elas falam em abono de falta, reposição de avaliação, o que isso é muito limitante, né, isso fica muito vinculado às ações operacionais ali da instituição, às obrigações da instituição, do tipo: "Ah, tem que fazer prova", beleza, eu dou uma segunda chamada para ele, eh reconheço ali, justifico a falta que ele teve, para ele não ser reprovado por falta, eu acho isso muito pouco, diante de tudo que eu falei anteriormente, isso é insuficiente. Se a gente for falar de projeto de lei que passou pelo Senado, o projeto de lei da Leila passou, da senadora Leila, o projeto do senador Flávio Arnes foi arquivado recentemente. Também eles tratam muito pouco sobre, sobre a sobre isso que eu falei do entorno, da comunicação entre instituições, das parcerias, dos projetos convergentes, etc. Fala muito pouco. Eh, e aí, eu posso pegar algo que talvez surpreenda um pouco, e eu acho que foi até a justificativa que solicitou o arquivamento do projeto do Flávio Arnes, que foi o seguinte: ele justifica tão bem o objeto dele, da tese lá para formar a lei, embora os artigos da lei são ruins, as justificativas são muito boas. Só que ele justificou tão bem que ele fala que eu acho que quem arquivou falou o seguinte: "Olha só, já que isso está na LDB, já que isso está não sei aonde, já que isso não está não sei aonde, pra que você está propondo uma lei nova?", né. Eu lembro o seguinte, a LDB ela nem fala, de estudantes grávidas e enfermos, né, como falavam as leis lá da década de 60, 70, sobre o atendimento pedagógico especializado que essas pessoas teriam, direito. Mas, em 2002, houve uma provocação ao Conselho Nacional de Educação, que serve justamente para dirimir essas dúvidas, que, quando provocado, o CNL dá um parecer, e esse parecer ele é meio que interpretativo da lei, né, mesmo que na ausência do objeto, você, reconhece que aquilo está presente dentro da LDB. E a provocação foi sobre grávidas e enfermos. O parecer do CNE, ele é taxativo sobre o atendimento pedagógico especializado para pessoas que precisam se afastar da escola em função de algumas coisas que não dependem dela, e todas aquelas pessoas que apresentem algum tipo de demanda, né. E, eu encaixaria o atleta e outros estudantes atípicos dentro desse parecer, que apresentam demandas que não dependem delas, mas que fazem parte do entorno social que constrói o indivíduo, constrói a identidade daquele sujeito que tenta a dupla carreira. Então, de certa forma, lei específica para falando: "Não, isso aqui é para o estudante atleta", você tem a Lei Pelé,
eh, que institucionalizou o certificado de clube formador, na verdade obrigou, né, a CBF a institucionalizar o certificado de clube formador. E só obrigou a CBF, as outras entidades elas são fica, né, são facultativas, é facultativo a instituição desse certificado. O clube formador é aquele clube que, em tese, cumpre com todos os direitos da criança e do adolescente, como convívio familiar, saúde, educação, etc. Hã, mas, vejo aí dos 600 e tantos clubes que o Brasil tem de futebol, mesmo com a institucionalização do certificado, uns 40 clubes têm o certificado de clube formador e 500 e tantos, sei lá quantos clubes tem hoje, o resto não tem. Isso mostra que também há uma ausência de fiscalização, também não há um preparo estrutural, financeiro, também, que o futebol todo mundo pensa que o futebol é um oásis financeiro e não é, os clubes menores não têm a grana para fazer aquilo que a lei exige, aquilo que o certificado exige. Eh, então, eu diria o seguinte, ainda que a gente possa fazer analogias, né, fazer análise por analogia, por aproximação, alguma coisa do tipo, as leis são incipientes no Brasil, né, ainda estão elas não dão conta de compreender o esse fenômeno que é a dupla carreira, eles não dão conta de entender que a rotina entre esporte e educação é uma rotina mais densa, mais pesada do que exige um pouco mais do que abono de falta, um pouco mais do que essas coisas. E aí, a gente tem alguns fatos que foram relatados aí ao longo dos anos, eu não vou lembrar qual foi o ano especificamente, não lembro mesmo, não vou nem chutar, mas teve um ano que o Bolsa Atleta, a principal competição para aqueles que tinham o Bolsa Atleta estudantil, aconteceu na mesma data do Enem. Ou seja, na época, o Ministério do Esporte e o Ministério da Educação marcaram as suas 2 principais datas no ano, no mesmo dia. E para quem conhece Brasília, era atravessar a rua para conversar, né. Olha só, e aí o atleta com bolsa atleta escolhe. Eh Essas bolsas governamentais não exigem muito mais do que a matrícula também. Aí foi aquilo que eu falei, matrícula não é garantia de tempo de permanência na escola. Então a gente precisa mesmo sensibilizar a comunidade de alguma forma, eu acho que esse é um espaço legal para a gente conversar com o público geral, eh, enfim, continuar desenvolvendo nossas pesquisas, tentar sensibilizar também aqueles que fazem as leis, né, o pessoal do Senado, do Congresso, e eu acho que lei estadual não não ajuda muito, Yuri, sinceramente, porque o Brasil ele tem 26 mais o distritos, acho que é isso, né? Mais o Distrito Federal, que se você cria uma legislação para cada estado, você, acentua as desigualdades entre as pessoas, porque você pode garantir o direito num estado e não garantir no outro, e esses 2 atletas vão competir no mesmo espaço e tempo em alguma competição nacional. Então acho que é muito complicado ainda trabalhar leis estaduais, eu acho que tem que ter uma normativa nacional, que aí sim, né, que coloquem ali os parâmetros mínimos que os estados podem, a partir deles, desenvolver suas leis e acrescentar, nunca subtrair, né, acrescentar aí no projeto legal, e por aí vai. Tinha um outro caminho que você perguntou, eu agora esqueci, mas sobre as leis era isso. Não, sim, era sobre as leis, né? E você acabou já respondendo, né? Qual é o papel do clube, né? Quanto a essa legislação, você acabou Ah, respondendo, sim, né? sim. Da Lei Pelé. Era isso, né? De questão de projetos, de processos de auxílio que existem, né? Que a gente vê que são escassos, né? Em todo o Brasil aí, pelo que a gente está falando. E eu acredito que é isso, professor. A gente é justamente sensibilizar a comunidade do quão importante isso é, né? De quanto os atletas, na verdade, muitos deles, né, vão ficar pelo caminho, né? A gente já sabe que a estatística para se chegar no alto rendimento, no nível de elite, É, é a minoria que vai chegar, né? Então, essa conciliação, essa comunicação entre
escola, clube, família e atleta, né, entre todos os agentes que fazem esse processo acontecer, esse processo de dupla carreira, ela é extremamente importante, né? Eu acho, E o governo entrando nisso, né, para ajudar, ele precisa fazer isso de alguma forma, que é realmente de uma maneira nacional, que vai englobar um contexto como um todo, em que a gen você consiga auxiliar todo mundo. tem um detalhe, Yuri, também, são 2 coisas, na verdade. A gente também não pode cair na ideia de que a lei vai resolver tudo, porque às vezes não vai, precisa se legitimar essa lei. Eh, uma lei que não garante estrutura, dificilmente ela vai conseguir, a entidade, a instituição que vai atuar na ponta, dificilmente vai conseguir cumprir. Como eu falei para você do parecer do Conselho Nacional de Educação. Se você não tiver, estrutura administrativa para a instituição, como é que, você vai garantir o atendimento pedagógico especializado? O que que eu quero dizer com isso? Se o professor, a professora que tem, sei lá, 40 horas para se dedicar durante a semana àquela instituição, tiver com todas essas suas 40 horas preenchidas, com turmas, tá, por aí vai, se surge uma demanda como essa, dificilmente você vai deslocar, porque principalmente, escola pública, o professor não vai ganhar hora extra, né. Então precisa se construir também a lei, ela não pode ser, pontual para o problema, ela tem que entender o entorno também, né, entender que as instituições também precisam se estruturar de alguma forma. Principalmente a instituição escolar, não adianta você dizer que a escola tem que fazer, se você olhar para a escola e falta, às vezes, estrutura básica, falta professor, falta sala de aula, falta equipamento, falta, enfim, uma série de coisas. Então, tem que ser uma lei bem minuciosa, entendendo que não é educação ao esporte na figura do atleta, é educação ao esporte na figura da educação e do esporte. O atleta está ali no meio e tem um entorno que circula esse atleta, né. Então acho que é muito importante pensar um pouco isso e é isso, eu acho que a sensibilização da comunidade é importante para o desenvolvimento desse tipo de lei, porque a comunidade tem que falar. Não adianta você sentar no gabinete, montar um projeto de lei, apresentar e passar. Se a comunidade não falar, ela não está representada, e a legitimidade da lei se dá através também da representação e da representatividade. Então é importante um pouco isso, né, o debate público, enfim, as pesquisas sobre e por aí vai. Eu falei pra caramba. Professor, falas extremamente importantes, relevantes, né, que são, são falas que a gente tem que discutir. A gente, como você bem disse no início da entrevista, é importante a gente levar o conhecimento que a gente faz dentro da universidade, né, que a gente vem fazendo, vocês muito mais aí, né, há muito mais tempo. Eu ainda estou começando, iniciando a minha carreira acadêmica agora, mas trazer esse conhecimento de volta ao público, né? Eu acho que isso é a grande dádiva nossa, né? O que a gente veio fazer aqui. Então, porque só trazer o nosso conhecimento e ficar entre a gente, não tem o porquê a gente produzir esse conhecimento. Então, a partir do momento que a gente produz esse conhecimento e devolve para a sociedade, eu acho que esse é o maior bem que a gente pode fazer como cientista, né? E justamente para as pessoas desmistificarem algo, para a gente desmistificar algumas coisas, né? Justamente essa estereotipação do atleta também como um indivíduo folgado, que não quer estudar, etc., né? Que às vezes muitos professores, até mesmo diretores de escola, têm esses pensamentos, né? Sim, E o próprio clube também tem esse pensamento da escola e todo mundo acaba se estereotipando, né? Uma instituição estereotipando outra, um agente estereotipando outro, e a gente tem um problema cada vez maior, desafios maiores, cada vez maiores para a gente lidar e responder. E acredito que temos muitos aí ainda pela frente aí para a gente galgar aí. Muito obrigado, professor. certamente, Yuri, eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar sobre o tema. Enfim, não só em congresso, mas também como no canal, né? Divulgação científica é super importante. Espero que a galera aproveite, né? Até mesmo para debater. Às vezes, um atleta, para um professor, um treinador vai assistir, e aí, pô, desperta aí a curiosidade, pode entrar em contato com a gente, que a gente responde também.
e vamos embora. A gente tem uma associação, que é a Associação Brasileira sobre Dupla Carreira Esportiva, muito fácil acesso na internet, pode mandar um e-mail, a gente sempre se comunica, e a gente está fazendo o nosso melhor para tentar melhorar a vida aí daqueles que se dedicam à dupla carreira, tá bom, Yuri? Muito obrigado mais uma vez e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Muito obrigado, professor. Obrigado pelas contribuições relevantes aí. Fique à vontade agora, você está liberado. Muito obrigado pela disponibilização do seu tempo e a gente vai se encontrando, vamos produzindo juntos por aí e trazendo, se Deus quiser, mais conhecimentos para todo mundo aí. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.